Graça e paz do nosso Senhor. Vamos abrir em 1 Pedro. Capítulo 1. Dentro do que tenho proposto como diálogo com vocês nessas reuniões, convido vocês a pensarem que, primeiramente, antes de mais nada, um Deus que não precisa da gente para absolutamente nada, Ele autoexiste dele mesmo. Já comentei com os irmãos que me parece que a melhor definição de Deus que eu já ouvi é aquela dada pelo próprio Senhor Jesus em João 5. Quando ele fala assim, porque da mesma forma que o Pai tem vida nele mesmo, aprove dar essa vida ao Filho. Então nós sabemos pelas Escrituras que apenas 3 pessoas em todo esse universo têm vida neles mesmos. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós definimos então como deuses. Seres que autoexistem. Eles não precisam de nada para existir. Para nós é difícil entender isso. Nós, ao contrário deles, nós dependemos de infinitas variáveis para que nós, nesse exato momento, estivéssemos aqui com vida. Nós precisamos de energia, nós precisamos de insulina, nós precisamos de ar, oxigênio, pressão atmosférica, nós precisamos de um monte de coisa, que sem essas coisas nós não existiríamos. Nós precisamos de que esse ser soberano, ele autorize a nossa vida. Não é essa uma das conclusões que Paulo, muito espertamente, ele fala lá, naquele discurso dele no Areópago, lá em Atenas, quando ele está vendo ali aqueles montes de altares, um monte de deuses, e ele vai vendo aquilo lá, e a Bíblia fala que ele, dentro dele, ele vai gerando uma indignação, falando, mas gente, vocês estão mirando nos alvos errados, vocês estão buscando falsos deuses para servir. E aí ele percebe uma oportunidade, porque ele vê lá um altar vazio, escrito assim, esse altar é para o Deus desconhecido, o Deus que a gente não sabe que existe. Se existe um Deus desconhecido, a gente está colocando esse altar para ele. E Paulo aproveita essa brecha para falar, eu sirvo esse Deus desconhecido aí, esse Deus que vocês não conhecem. E eles falaram, que Deus é esse? Falou, deixa eu falar que Deus é esse. O meu Deus é o Deus de todos os deuses. Ele já jogou lá para cima. É o Criador de tudo. Tudo que existe, vive, se movimenta, é pela permissão dele. E ele tem notificado a humanidade para que se arrependa e o conheça. Porque esse Deus eterno, ele tem seus pensamentos, ele tem suas ideias. E para nós, às vezes, é difícil entender isso. E o convite que eu fiz para vocês ontem é a gente imaginar que, e parece, eu falo isso muito com os irmãos em Belo Horizonte, que para mim é uma fraqueza. Eu reconheço que, para mim, às vezes é desafiador eu lidar com o Senhor Jesus da forma adequada. Porque eu cresci, eu acho que eu sou muito fantasioso, assim, gosto de imaginar as coisas. Cresci lendo muita revistinha em quadrinho, cresci lendo muita historinha, vi muito filme. Os meus pais, nós somos estrangeiros, aqui no Brasil. Então, nós somos argentinos, Posso querer meu filho com você? Eu sou argentino, minha família veio da Argentina, e aí meus parentes todos ficaram lá, nós viemos morar em Belo Horizonte, então eu não tinha avó, tia, primo, minha família era muito pequena, era só meus irmãos, meus pais. Então um dos grandes programas nossos era quase todo sábado a gente ia no cinema. Então durante muitos anos eu lembro de ter visto muito filme no cinema com meus pais. Filme ruim para doer, filme legal, mas todo sábado eu ia com meus pais no cinema. E claro, essas coisas todas vão formatando na gente algumas coisas, todos nós somos igual uma massinha. As pressões modeladoras, elas vão formatando quem nós somos. Por isso que é muito saudável esse exercício de espiritualidade que vocês estão fazendo aqui, porque esses equipamentos, eles visam modelar a gente.
segundo um formato de Deus. Não acontece isso com vocês? Eu ia para um acampamento, por exemplo, uma conferência bíblica, eu ficava lá uma semana inteira. Às vezes a gente ia para essas conferências, por exemplo, eu ia na conferência da maturidade, de treinamento que existia no meio do ano. A gente tinha que decorar o livro da Bíblia, e a gente tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, e tinha 5 dias, segunda a sexta. Rapaz, eu não dava tempo para pecar, né? Não dava tempo para... Acabava aquela semana, eu quase não voltava de ônibus para Belo Horizonte, dava para voltar voando. Tão leve que você estava. E falava, que semana boa, que semana especial, né? Que delícia. Não deu tempo para pensar em bobagem, não deu tempo para fazer bobagem, não deu tempo de falar mal dos outros. Foi uma semana, mas aí você volta para o seu cotidiano, e se esse cotidiano seu é nocivo, se a sua agenda de vida ela é perniciosa, você descobre que as pressões modeladoras vão formatando e vão te transformando em uma outra pessoa. Mas o fato é que eu cresci muito vendo filmes e vendo essas coisas, e muito imaginativo, né? Uma infância de brincar de super-heróis, tudo aquilo que eu acho que qualquer menino mais ou menos normal já aconteceu. E eu sinto que até hoje eu tenho algumas dificuldades. A gente fala do Homem-Aranha, do Capitão América, a gente fala do Hulk, dos Vingadores, a gente fala de Jesus. É meio que põe tudo mais ou menos num pacote meio de super-heróis, e a gente não consegue entender que o Senhor é uma coisa completamente diferente disso. E às vezes nós vamos discutir com alguma pessoa, conversar, né? E o cara fala, eu gosto do Wolverine, eu gosto de não sei quem, eu gosto do Tropa de Elite, e a gente mistura. Inclusive a Bíblia, a gente lê as histórias da Bíblia também com uma dose grande de fantasia. Nós lemos o Apocalipse, ele não assusta a gente. O Apocalipse não arrepia a gente. Agora de manhã, enquanto vocês estavam ordeiramente fazendo um momento devocional, juntou uns 4, 5 varões lá para falar de Apocalipse, e nós começamos a falar. Mas essas coisas estão muito fáceis na nossa boca, mas elas estão muito distantes do nosso coração. Nós vamos discutir quem que é a besta, nós vamos discutir do anticristo, nós vamos falar das profecias, nós sabemos até os textos, mas isso não muda a nossa vida. É como se fosse uma fantasia, é como se fosse uma história de cinema. A gente lê nas Escrituras, esse mundo está condenado. O que você e eu conhecemos como sistema e como esse planeta, ele está condenado. Deus já decretou, está falido. Esse mundo que nós vivemos fez a grande loucura de se levantar contra o seu Criador. Cuspiu na cara de Deus e voltou as costas para Ele e falou, eu não vou viver para ti, eu vou viver para mim, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. A humanidade, ela se revoltou contra Deus e trouxe toda essa desordem que nós temos visto no planeta. E nós lemos que o Senhor está falando mais calma. Romanos 1 começa assim, não é? Sei que o Edgar falou um pouco disso na primeira reunião aqui com os irmãos. A ira de Deus vai se manifestar. O Senhor é longânimo, mas um dia Ele fala, chega, não dá para continuar eternamente isso, vai ter um fim. Olha o que vocês estão fazendo, vocês estão longe do meu propósito. Eu não criei o ser humano para ser como vocês são. Eu não idealizei a sociedade ou os seres humanos para vocês viverem se matando, estuprando, roubando, mentindo, sofrendo como vocês estão. E de fato, os grandes homens de Deus, os profetas de Deus, eles têm clamado, Senhor, volta, acaba com isso. Até quando? Até quando Satanás vai ficar sapateando na cabeça da humanidade? Até quando Satanás vai brincar com os homens? Até quando vai ter criança morrendo de fome enquanto nós estamos aqui conversando? Até quando pessoas vão morrer com câncer? Até quando, Senhor? E o Senhor fala, calma, as suas orações estão sendo ouvidas. E vai chegar um dia que vai transbordar o meu cálice com as orações. Na hora que isso acontecer, aconteceu. E o Senhor vai dizer, olha, vamos ver as trombetas, vamos ver o que o Senhor já nos alertou. Já está escrito nas Escrituras, não há surpresa para nós. 1/3 da humanidade, você está falando isso, não dá nem para a gente entender. 1/3 da humanidade vai morrer de um dia para o outro. 1/3 da humanidade. As águas doces vão se amargar, 1/3 das águas doces da terra.
Um terço dos habitantes, dos seres viventes dos oceanos e dos mares vão morrer. Os irmãos imaginam o caos que essa terra ela vai adentrar em pouco tempo. Só que sabe qual é o problema para mim? É que eu leio essas coisas e, é claro, eu não falo isso, eu não expresso isso, mas no meu coração isso me parece uma coisa muito longe da realidade. Me parece ser uma fantasia, me parece ser mais uma das muitas histórias que eu já ouvi na vida. Então eu preciso fazer um esforço muito grande de separar as coisas do meu coração e falar, não, isso aqui não dá para levar de qualquer jeito. Não tem como separar. O Senhor Jesus, ele não pode ser colocado no meu coração na gaveta dos heróis de história em quadrinho. O Senhor Jesus não pode ser colocado nem como comparado com os apóstolos ou qualquer outra pessoa. Porque, irmãos, é absolutamente incrível essa história. Há um homem, há um ser humano como você e como eu, sentado no trono desse universo. É absolutamente impressionante. Se nós atentarmos para Apocalipse 5, né, quando João ali ele começa a chorar porque ele está vendo o grande Deus e Pai, que sempre esteve assentado no trono desse universo, o Deus Pai, né, a revelação de Apocalipse 4. Um trono armado no céu e alguém sentado sobre esse trono, aonde há anjos que 24 horas por dia estão falando santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esses anjos que estão ao redor do Senhor, provavelmente os mesmos de Isaías 6, né? Alguns falam que são serafins, eles estão com duas das suas asas tampando seus olhos, porque eles não são dignos de olhar para esse Deus diretamente. Deus é uma coisa muito diferente do que a gente pensa, né? Calbart, no comentário dele de Romanos, ele fala isso. Ele fala, olha, nós desenvolvemos uma figura de não Deus no nosso coração. Nós não sabemos quem é Deus, nós não temos essa condição. E o nosso perigo é formatar um Deus que não é Deus. E nós construímos uma ideia de Deus onde não é Ele. Ele é uma outra pessoa que deseja se revelar a nós por meio do seu Espírito Santo, através das Escrituras. Eu acho graça, eu já falei isso com os irmãos, já aconteceu isso comigo às vezes, né, de algum irmão, encontra comigo num acampamento, numa conferência, e ele fala assim, nossa, você que é o Pablo? Eu falei, sou eu. E aí, beleza? Aí ele fala, não, porque eu ouvi uma mensagem sua, né, o áudio, né, às vezes a gente tem uns áudios. Rapaz, eu não imaginava que você fosse assim. Isso é bom ou ruim? Né? Você achava que eu era como? Não, não achava. Eu escutava a sua voz, eu achava que você era mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, mais careca. E é engraçado, porque nós vamos desenvolvendo na nossa mente conceitos e tentamos entender como que uma outra pessoa é. É o famoso preconceito que hoje também a gente tem com as coisas, né? Nós temos preconceitos sobre pessoas e sobre situações. Então a gente vê uma pessoa usando uma determinada roupa, nós já instintivamente elaboramos, essa pessoa deve ser uma patricinha, esse cara deve ser um meliante. Para andar desse jeito, o cara deve ser da street, da rua, deve pichar muro, deve fumar maconha. E o cara fala, cara, eu não sou nada disso. Mas é porque nós tentamos entender uns aos outros pelo perfil que ele se manifesta. E eu falo, olha, eu não sei se eu devo sentir muito, mas eu sou assim, né, cara? Eu desde que nasci, cresci, eu até queria ser diferente, queria ser mais para Saul, mais para Absalão, então, eu sou essa marmota. Mas aí o que eu posso fazer? Aí o cara, ele diante dessa realidade, ele tem um choque. E ele tem que encarar, fala, cara, realmente eu desenvolvi na minha cabeça uma ideia sua que não é. Você é outra coisa. Mas nós fazemos isso com o Senhor Deus. Nós desenvolvemos na nossa cabeça uma ideia de Deus, a gente faz uns retalhos da Bíblia, pega uns textos, tenta costurar, a gente tira uns versículos que nos convém, e a gente tem uma ideia de Deus que corre o risco de não ser Deus. A gente acha que conhece Deus e nós estamos longe dele. Nós pensamos em Deus e nós não temos entendido quem é Deus. Né? E é um tapa de luva que o Senhor dá em Filipe, ali, já no finalzinho do seu ministério. Né? Imagina lá em João 14, tadinho Filipe. Poucas coisas se falam de Filipe nos evangelhos. Né? Quando Filipe tenta falar alguma coisa, João fala, deixa eu escrever a manota que Filipe deu. Né? Filipe chega para o Senhor e fala, Senhor, mostra-nos o Pai.
Eu acho que esse pedido foi um pedido santo, um pedido inteligente, né? Fiquei 3 anos para criar coragem para falar isso para o Senhor. E o Senhor falou: ô Felipe, mostra-nos o Pai, Felipe. Você não tem me visto? Eu sou a exata expressão de Deus Pai. Eu sou a imagem do Deus invisível. Você quer ver Deus Pai? Olhe para mim. Tudo que a gente vê no Velho Testamento são figuras, sombras. Aí sempre vem alguém, né, para perguntar para a gente: como é que você me explica Deus mandando matar as crianças da aldeia lá? E quando Deus, o povo de Israel entrou em Josué, com Josué lá na Terra Prometida, que Deus é esse, né? Às vezes a gente vai conversar com o incrédulo também, né? Fala: olha, eu não discuto sombra, eu discuto realidade. As figuras do Senhor são figuras, eu não sei explicar. Mas quando Deus se manifestou na terra visivelmente, encarnou, Ele não matou, Ele morreu. Né? E Ele não trouxe palavras de condenação, Ele trouxe palavras de salvação. O Eterno, quando andou entre os homens, João testemunha: vimos graça sobre graça. O que nós vimos foi alguma coisa completamente diferente do que a gente esperaria. E talvez esse tenha sido um dos choques dos judeus, porque os judeus desenvolveram na cabeça deles um tipo de Deus que, quando o Senhor Deus se manifesta, não é esse Deus que eu quero para mim. Mas você não quer? Mas eu sou assim. Não, eu idealizei, eu imaginei um outro tipo de Deus. E qual que é o desafio que nós temos nos dias de hoje, irmãos? Com todas essas teologias, expressões divinas, todas essas propostas de interpretação bíblica, nós precisamos entender quem é Deus. Precisamos ter uma visão correta de Deus. Porque se eu e você levantarmos no nosso coração uma visão errada de Deus, então lá na frente nós vamos decepcionar com Deus, nós vamos sofrer crises e contradições desnecessárias, porque de repente o Senhor fala: mas espera aí, companheiro, eu nunca te prometi isso. Você está esperando o que de mim? Uma das coisas, irmãos, que falou muito ao meu coração, né, nós em Belo Horizonte nós temos estudado Romanos, e desde o início do estudo de Romanos, para mim isso foi ficando muito claro, e isso tem falado muito ao meu coração e quebrou alguns paradigmas que eu tinha, né, algumas coisas de ideias estruturadas, mentais, que eu estava construindo ao longo do meu tempo de caminhada cristã. Uma delas é o Evangelho de Deus. Qual é a boa nova de Deus para você? Quais são as boas novas de Deus para você e para mim? Então, durante muito tempo, talvez vocês também tenham algum pensamento assim como eu tinha, eu pensava que as boas novas de Deus para mim era que Ele me libertaria do inferno. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Essa é a boa nova de Deus para mim. Deus quer me salvar da condenação eterna e me levar e me transportar para o céu, onde eu vou tocar harpinha com um monte de anjo nas nuvens por resto da eternidade. Parece ser chato, mas é isso que tem, é o que tem para hoje, como diria a nossa irmã. É o que tem para hoje. E eu achava que essa era a salvação. Mas quando a gente vai estudar Romanos, em especial, quando Paulo começa a falar sobre a salvação, Paulo vai dizer que Deus quer te salvar de você mesmo. Aí nós já temos um choque assim de, cara, aí não, né, velho? Eu não sou tão ruim assim. Aí você me arrebentou, cara. Como assim? Mas Deus fala assim: você acha que a sua experiência de humanidade, a minha experiência, é o que eu idealizei para um ser humano? Você acha que o que eu quero para um ser humano é o que você tem vivido? Eu quero que você seja um ser humano segundo o que eu idealizei, o que eu projetei para o ser humano. Aí nós falamos: opa, então vamos lá, Deus. Mas aí nós vamos descobrir que Deus idealizou um ser humano muito diferente do que nós somos. E nós temos esse choque, porque nós temos em nós aquele velho homem, aquele Adão caído, que não quer ter Deus sobre a vida dele. E aí nós temos, se levanta para nós, graças ao Senhor por isso, uma referência clara em Jesus Cristo de um ser humano segundo o coração de Deus. Então nós temos no Senhor Jesus o gabarito, a referência. Como um ser humano, Deus idealizou um ser humano.
Aí nós vamos perceber no Senhor Jesus um ser humano que, apesar de andar com os pés nessa terra, seu coração e sua mente estavam nas coisas do céu. Um ser humano absolutamente dependente de Deus para todas as coisas. Um ser humano que estava completamente ligado a Deus em tudo que ele fazia. E não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Essa é uma grande batalha que todos nós travamos aqui nessa terra. Quando chega, por exemplo, em João 8, e o Senhor tem aquela dura discussão com até aqueles novos discípulos e os judeus que começam a bater boca com o Senhor, lembram? O Senhor vai falar assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí e ele fala isso para aqueles que falam assim: nós queremos seguir esse rabi. Nós estamos gostando desse mestre Jesus que apareceu aí. Ele está com umas ideias novas, nós estamos gostando dele. E o Senhor Jesus fala assim: eu sou muito mais do que isso. Se vocês entenderem a proposta de Deus para vocês serão libertos. Vai ter um romper, uma revolução dentro do coração de vocês, porque não é religião, não é lista de mandamentos e preceitos para você obedecer. Não é essa a proposta de Deus para nós. Não deve ser. Aí você tem outras religiões, vai para o muçulmano, vai ser islâmico, vai budista, vai fazer. Se você quiser ser um homem melhor e seguir um monte de valores, aí nós temos competição. Mas quando você entende a proposta do cristianismo, aí não tem competição. É só a proposta do Cristo para nós, que é uma vida de substituição, é uma vida em que Deus fala assim: eu quero te transformar um ser humano segundo o meu coração, por isso o seu velho homem precisa morrer e você nasce de novo, e agora você deve viver em novidade de vida através de uma humanidade de Cristo, empoderada pelo Espírito Santo que habita em nós. Se você entender isso, rapaz, você vai ser liberto de muitas coisas. E os judeus discutindo com o Senhor falam assim: mas liberto? Nós não somos escravos de ninguém. E o Senhor fala: vocês são escravos, sim. Vocês têm um Senhor sobre vocês. E parece que eles estão cutucando o Senhor para o Senhor. E o Senhor, Ele não está querendo dar nos dedos dos caras, não. Não, nós somos livres. Nosso pai é Abraão. E o Senhor fala: não. O pai de vocês não é Abraão, não. Como o nosso pai não é Abraão? Você está dizendo o quê? Aí, o Senhor fala o quê? João 8,44. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo é o vosso pai. Vocês são igualzinho ao diabo. Vocês vivem numa mentira. Vocês vivem numa irrealidade. E vocês são igual ao diabo. E é interessante, porque o que a gente pensa desse texto? Geralmente a gente lê esse texto falando que o diabo é o pai da mentira, né? A gente ensina os nossos filhos: não pode mentir. Se mentir, você é filho do diabo. O diabo que mente, ele sempre mentiu, né? Mas eu acho que é muito mais profundo ali o que o Senhor Jesus está dizendo. Porque não é o caso, por exemplo, do meu filho, que a gente fala assim: não pode comer chocolate antes do almoço. Aí você escuta aquele barulho de papel assim, você corre atrás dele, na cozinha, a boca toda borrada de chocolate assim, ele bota a mão para trás assim, você fala assim: filho, você comeu chocolate? Ele não. Eu não, pai. Eu não. Mas você sabe que ele está mentindo, né? E não é essa mentira. Não é a mentira de você falar assim: eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada e estou falando uma outra coisa. Isso é uma faceta de hipocrisia. Mas ali no texto, o Senhor não está falando desse tipo de mentira. Ele está falando de uma coisa pior. Ele está falando de irrealidade. É viver fora da verdade. É viver fora da realidade das coisas. Porque esse Lúcifer, esse anjo poderoso que o Senhor tinha dado muita autoridade, inclusive para governar esse planeta que nós vivemos, príncipe desse mundo, governador desse mundo, ele recebeu muitos louvores pelos seus comércios, pela sua posição entre quem quer que seja que vivia aqui antes de nós existirmos. E aí, Lúcifer, alguns parafusos desapertaram e ele ficou doido. Porque Lúcifer, ele virou e falou assim: quer saber de uma coisa? Eu quero ser Deus a partir de hoje. O Senhor Deus falou: não pode, Lúcifer. Não. Eu agora
não quero mais servir ao Deus que sempre existiu e que me criou. E eu quero agora ser meu Deus. Eu quero fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da hora que eu quiser. Eu quero receber a glória, eu quero viver a minha vida. Quero curtir. O Senhor fala, mas como você pode fazer isso, Lúcifer? Eu sou a fonte de vida. Eu sou tudo. Se você se desconectar de mim, você vai se corromper. E não é vingancinha minha, porque essa é a realidade. É o que nós damos o exemplo do inverno ou da noite, quando nós damos a figura do Senhor Deus como sol, aonde emana calor, luz, e Ele é fixo. Ele não muda. O Senhor não muda. Deus não muda. Quem que muda? É o nós como planeta que vamos virando ali, e às vezes nós viramos de costas para Deus, então nós experimentamos trevas. Somos nós que nos afastamos de Deus, experimentamos inverno, experimentamos o frio, mas o Senhor não muda. A nossa questão, e o que aconteceu com Lúcifer, é que o Senhor fala assim, mas Lúcifer, você está se corrompendo, companheiro. Não há vida fora de mim. Eu criei tudo, eu sou a fonte de tudo, eu sou a energia desse universo. E Satanás, e a gente conhece a história, como ele se corrompe. E ele se torna, então, uma proposta de mentira. Mas não no sentido de negar a verdade. É no sentido de viver uma experiência de irrealidade. É irreal. Lúcifer, ele ficou louco. E muitos demônios ficaram loucos. Por isso que, quando o Tiago escreve a carta dele, ele fala assim, mas peraí, você crê em Deus? Tem muitos demônios que creem em Deus. Eles creem, temem a Deus. Só que eles não servem a Deus como Deus. E o que o Senhor Jesus está dizendo aqui em João 8 é que os judeus, eles tinham no diabo a mesma forma de pensar. Porque ali, quando o Senhor fala de pai, ele não está falando de progenitor. O diabo não gerou nenhum ser humano. O diabo não criou seres humanos. Né? Não é isso que o Senhor está falando. E até é importante a gente fazer esse parêntese, porque algumas pessoas também nos perguntam, lembra? Quando Mateus 23, por exemplo, o Senhor fala assim, a ninguém chameis de pais, porque só há um pai. Aí alguém fala, então eu não posso chamar meu pai de pai? Né? Nós estamos pecando, mas não é isso. Até mesmo porque Paulo, aos Coríntios, ele fala, eu sou o vosso pai na fé. É porque existe a questão do pai como progenitor, que está relacionado a questões naturais. Alguém que deu à luz, eu vim dele. Né? Não é esse pai que o Senhor está falando, nem Mateus 23, nem João 8. Ele está falando do pai como o mentor de uma proposta de vida e de estilo de vida para você. Alguém que você fala assim, me diga como eu devo viver, que eu vou seguir. E nesse contexto, o Senhor vai dizendo para os judeus, vocês têm seguido ao diabo. Uma vida onde Deus não é Deus, é igual a uma vida do diabo. E aí o Senhor continua falando, porque ele sempre se firmou na mentira. A vida do diabo é uma vida de irrealidade, absolutamente louca. Inclusive nós sabemos pelas Escrituras que o diabo várias vezes tem que prestar conta e dar satisfação para o Senhor, não é assim? Nós não temos às vezes a mentalidade da briga do bem contra o mal, como se fosse Deus e o diabo, como dois, um grande antagonista, um protagonista, e em algum momento, em Apocalipse, eles vão juntar e vão brigar, e o pau vai quebrar, mas no final Deus vai ganhar. Não é mais ou menos isso que às vezes a gente pensa? Igual filme. Não é nada disso. Vocês sabem disso, né? Não tem comparação. O Senhor Deus, ele é absolutamente soberano de todas as coisas. Não tem competição, gente. Deus está com Satanás onde ele estiver. O Senhor sabe de todas. Não há briga. Não há discussão. Por isso que é até frustrante, né? Quando você lê lá Apocalipse, né? Todos os exércitos se reúnem para pelejar contra o Cordeiro. E o Senhor desce do céu. E agora? Nós estamos reinando 1000 anos. Uai, não, gente, conta aí. O que rolou? Não rola. A espada que sai da boca do Senhor é sentença absoluta. A espada é só sentença. É assim, acabou e acabou. E o Senhor só estabelecerá o que Ele já afirmou na sua palavra. Por isso que dele sai uma espada. O Senhor não vai mudar. E não há competição. Inclusive, nós vamos ver um pouco mais para frente, quando tem a situação com Jó,
né? Satanás vai lá bater papo com Deus, vai conversar com Deus. Aí a gente fica pensando, se fosse filme, o inimigo entra dentro do meu palácio, o que você faz? Você prende ele, você mata ele, fala, agora eu vou acabar com você. Não é isso. Não é isso. Apocalipse não é um livro onde o Senhor está contando o que Ele quer que aconteça. Certo? Deus está falando, gente, eu estou querendo muito que as coisas aconteçam desse jeito aqui. Então, eu vou mostrar para João. Aí eu até já falei com vocês, né? Que eu, se eu fosse o diabo, eu falo, não, peraí. Deus quer que eu faça o quê? Não vou fazer. Não vou. Só para ele passar carão, né? Ó. Ixi. Caiu a cadeira aí? Estava dormindo? Tudo certo aí? Tá, ok. Então assim, não faz lógica isso? Eu, se eu fosse o diabo, falaria assim, não. Ele fala que eu vou guerrear, eu vou lutar, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer tudo diferente para que Deus passe vergonha. Não é isso que aconteceu. João fala que no dia do Senhor ele foi transportado. O Senhor tirou ele do templo e já mostrou as coisas que já aconteceram. O Senhor já mostrou para João as coisas que já aconteceram. O nosso Senhor, ele está fora do tempo. Ele é um Senhor absolutamente soberano sobre todas as coisas. Não há nenhuma criatura que possa ousar se levantar contra a soberania desse Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou como a experiência lá em Gênesis, o El Elyon, o nome do prédio lá do Guilherme, El Elyon, né, o Deus Altíssimo, o mais alto de tudo. Não há nenhuma variável, não há nada que é maior do que Ele. Se Deus estivesse dentro do tempo, o grande Deus que deveria ser adorado no universo é o tempo. Certo? Mas não é. Até o tempo está nas mãos de Deus. Inclusive, Deus criou o tempo para a humanidade para ele não ficar doido. Eu não sei qual a chave que ele vai virar no nosso cérebro, mas na eternidade, Deus vai virar uma chavinha na nossa cabeça e nós vamos descobrir que nós não vamos viver mais baseados em tempo. Não haverá tempo. E eternidade, boa definição de eternidade é isso. Eternidade não é um tempão. Eternidade é ausência de tempo. Não há tempo, mas acabou. Não tem mais, não, estou envelhecendo. Não, hoje eu tenho. Não, acabou. E Deus vai nos dar essa bênção de vivermos uma eternidade com Ele. E Deus, Ele tem todo interesse de se revelar como Deus na nossa vida, porque é o que Ele é. Mas olha o perigo que você e eu corremos. Nós corremos o risco de estarmos hoje, nos dias de hoje, muito mais parecidos com a proposta diabólica de uma vida do que a proposta do Senhor Jesus de uma vida com Deus. Temos uma vida que às vezes é igual a de Satanás, porque quando Satanás ele entra naquela serpente em Gênesis 3 e ele faz o homem pecar contra Deus, qual que é a insinuação dele para você e para mim? Vive a sua vida, cara. Seja seu Deus. Deus falou para você não fazer isso? Não acredita nisso, cara. Você nasceu para ser feliz. O importante é curtir a vida. A vida é muito curta para você gastar seu tempo lendo Bíblia, orando. Não faça isso. Coma desse fruto. Toma seu lugar. Vive seu Deus. Capitão da sua história. Você que vai decidir o que é melhor para você. Essa é a mentalidade diabólica. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para os judeus. Ó, o pai de vocês é o diabo. Quem define, quem está trazendo para vocês os valores para a vida de vocês é o diabo. E o diabo, ele não é bobo. Ele vai querer que você venha no acampamento, vá para as reuniões. O diabo vai querer que você decore um livro da Bíblia. O diabo vai querer que você pregue o evangelho para o seu vizinho, se der chance. O diabo vai querer que você sirva. Não tem problema, porque ele até camufla as situações. Só que o diabo, ele não quer que Deus assuma o papel de Deus na sua história. E nós não temos Deus como Deus na nossa história. E o Senhor Deus, ele não se torna a nossa absoluta matriz de energia, de vida e de inspiração. Então nós começamos a ter uma vida irreal, onde em muitas situações da nossa vida você sabe que essa decisão sua está errada,
você não deveria fazer isso, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Bem, quem faz isso é o diabo. A proposta do diabo é essa. Mas no domingo você vai lá na reunião, levanta a mão na música, diz para Deus que você o ama muito, diz para Deus que é tudo para a sua vida, e segunda-feira você volta a fazer tudo do seu jeito. Viva a sua vida. E nós então entramos nesse engano. Nós entramos nesse ciclo que é mortal para nós. Porque nós não temos conhecido Deus como Deus. Então a má notícia para você e para mim é que nós não somos Deus. Certo? Nós somos criados, somos criaturas. Vocês têm noção de quanto já aconteceu nesse planeta antes de você e eu nascermos? O quanto pode acontecer no futuro, depois que a gente saia daqui? No meu caso, se eu morrer hoje, não muda nada. Não muda nada a vida de todo mundo. Eu sou grão de areia. Eu sou poeira cósmica. Ou como a gente pode dizer na Bíblia, eu sou flor da erva. Mas o diabo conseguiu jogar um veneninho no meu coração, aonde eu começo a achar que eu sou um Deus. E eu vivo uma vida para mim, para a minha glória, os meus propósitos. E o Senhor Deus fala assim: não, você não está entendendo. Não é isso. Reconecte em mim, se ligue em mim, para que a sua vida volte a ter sentido. Porque só há um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos aprender a nos religar a Ele. Foi uma boa introdução, não foi? Não era nada disso que eu ia falar. Olha, eu tenho quanto tempo? Meia hora? Vamos lá. Vamos ler 1 Pedro. Segunda. Primeira, moça. Foi primeira ainda. Vamos pegar o contexto aqui. Pedro começando no versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Bendito Deus, nós te agradecemos pelo tempo que temos e temos confiado, Senhor, que Teu Espírito Santo deseja semear nos nossos corações uma boa palavra, para que pela Tua graça e pela Tua misericórdia ela possa produzir frutos para Ti mesmo, Senhor. A nossa dependência é absoluta de Ti e nós confiamos que o Senhor tem provisão espiritual para todos nós nessa manhã. O maná que desce do céu, a palavra que procede da Tua boca, Senhor. Não apenas de pão nós precisamos para viver, mas nós precisamos da palavra orientadora que procede da Tua boca, Senhor. Por isso rogamos pela Tua graça, para que o Senhor continue, Senhor, operando em nossos corações, porque precisamos Te ver, precisamos Te ouvir, precisamos mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos do coração, e essa introdução que eu fui falar agora era recapitulando ontem, né? A nossa questão é coração, nosso problema é se Deus é Deus mesmo. Se Deus não é Deus no nosso coração, as coisas elas vão deteriorar no tempo, elas se corrompem, elas vão se desfigurar de muitas formas. E um segundo passo é entender, por isso escolhi esse texto de Pedro, é entender
que uma vez que eu falo, não, Senhor, eu quero que meu coração seja teu, eu nasci para ti, né? Eu entendi que existe um Deus, existe um Senhor de todas as coisas, eu entendi que o meu destino está ligado ao teu por resto da eternidade. E agora? O que vai acontecer? E aí vem a nossa necessidade de visão e de compreensão das coisas, porque nós vamos passar alguns apertos emocionais, espirituais nessa caminhada. E geralmente é aí que a porca torce o rabo, é aí que geralmente nós desanimamos bastante, não é? Porque todos nós que já cremos no Senhor, já tivemos essa experiência genuína com o Senhor, tivemos esse momento de encantamento, né, de profunda paixão, de amor pelo Senhor, não é? E é uma tristeza para nós, não é? Às vezes acontece em ter um novo convertido no nosso meio, que é fogo puro, né? E tudo é o Senhor, ele fala do Senhor o tempo inteiro, tudo liga Senhor, e tudo é glória a Deus, e agradece pela água. Aí a gente olha assim para outros mais velhos, novo convertido. Daqui a pouquinho ele baixa a bola, né? Daqui a pouquinho ele vira como nós. E é uma pena isso, né? É uma tristeza isso. Porque nós deveríamos aprender com os novos convertidos o testemunho que nem eles mesmos sabem que estão dando, né? Porque os novos convertidos que a gente passa aperto, que liga todo dia para a gente, para contar uma bênção, para falar, né, e a gente vê aquele fogo, aquela paixão, aquelas escamas que caíram dos olhos, e a gente fala assim, mas por que eu tenho perdido isso? Por que eu também não tenho tido esse coração? Provavelmente porque dentro do nosso processo de santificação, nós começamos a ter nossas rusgas e nossos problemas e lidar com a resposta a Deus. Nós vamos descobrir um plano B, um plano C, caminhos paralelos, para a gente ficar ali na mornidão, certo? Então eu não vou assim amar Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força, não, mas também eu não vou fazer nada muito, muito feio, né? Eu não vou fazer essas coisas que o incrédulo faz. A gente fica ali no meio termo. Então, Laodiceia, por exemplo, o Senhor Jesus fala assim, nossa, eu preferia 1000 vezes que você chutasse o balde e fosse viver com os porcos. Porque essa mornidão sua, ela é uma contradição, ela é uma incoerência. Porque você não consegue experimentar a minha proposta para você e você se engana achando que está bom. Achando que as coisas estão certas, inclusive você é muito melhor que os outros, que você não fala palavrão, certo? Então a gente se torna uma contradição. E a nossa visão, o nosso entendimento das coisas se corrompem. Duas coisas muito óbvias. Eu queria lembrar vocês. Nós não nascemos prontos. Certo? Nenhum de nós nasceu pronto. Nenhum de nós é perfeito. Certo? Então, como algum filósofo já disse, nós não somos como um sapato, ou um carro, ou uma geladeira. Isso nasce pronto. Isso se fabrica, produz pronto. Aí você dá um sapato novinho, prontinho para alguém. O que vai acontecer com esse sapato? Ele vai se gastando. Mas ele não melhora, ele vai se gastando. Você quer falar uma coisa? Não. Pensei que ela ia discordar. Mas nós não somos um carro que nascemos prontos. Nós não somos uma geladeira. É o contrário. Nós cremos no Senhor Jesus e nós somos lançados agora numa grande aventura. Porque nós nascemos de novo e agora, como a própria Bíblia dá como figura, nós somos bebês, somos nenéns. Nós temos que começar a desenvolver uma espiritualidade, né? Alguma coisa relacionada ao nosso espírito, se ligando, renascidos para Deus uma vez, nós precisamos agora começar a desenvolver isso. E isso é diário, e isso é todo dia. E nós vamos descobrir que, paralelo a esse novo homem que habita dentro de nós, nós temos o nosso velho homem que ainda habita dentro de nós. E esse velho homem também quer se desenvolver, e também quer alçar voos, e ele também quer ter sua autonomia. Então, graças a Deus, como Paulo fala em Gálatas 5, o Espírito Santo que habita em nós, ele milita contra a nossa carne, ele luta contra a nossa carne, para nos conduzir a Deus. Só que a nossa questão, e aí é uma questão muito prática,
é que o que você acha que vai acontecer com você e comigo se depois que nós já fomos renascidos para Deus e nascemos de novo, nós não venhamos a desenvolver uma espiritualidade saudável e esse exercício de crescimento de fé e pela fé em Deus? Nós vamos continuar criança. Nós não vamos desenvolver. Essa é uma das constatações que Paulo dá aos Coríntios e o escritor de Hebreus fala também aos Hebreus lá em Hebreus 5. Olha, vocês, pelo tempo que vocês já tinham de caminhada com o Senhor, não é para vocês estarem nesse nível. Vocês são crianças ainda, porque vocês não conseguiram desenvolver a capacidade, de crescer, de ouvir ao Senhor, e de se alimentar, e de buscar esses equipamentos, e de se cercarem disso. Coisas muito básicas, quem já cresceu na igreja sabe, a gente sempre fala, eu cresci falando, quem lê a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não lê a Bíblia e não faz oração, diminuirá. Não é assim a musiquinha que a gente canta? Mas essa verdade, ela parece que não faz muito sentido no nosso coração na prática. Porque nós às vezes passamos semanas, meses, sem de verdade permitir que a palavra de Deus fale ao nosso espírito e sem de verdade orarmos de uma forma genuína ao Senhor. Então, pode ter gente aqui que já chutou o balde, já não lê Bíblia há muito tempo, já não ora há muito tempo. E pode ter também gente que já faz isso num piloto automático. Nossa vida, 11h30 da noite, passou o dia daquele jeito. Não li a Bíblia hoje. Aí está lá na cama, vou ler um capítulo aqui. Aí, não, vou ler o Salmo 117, que é o menor, 2 versículos só. Aí eu li um capítulo, eu já li um capítulo hoje, vou dormir. Aí é igual meu filho você precisa ver ele orando. Tem 4 anos, né, gente? Me ajuda aí, mas é uma reza brava. É assim, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor. Cuida de todos nós, até a equação dele, é a mesma coisa. Muito obrigado por esse almoço, filho, nós estamos indo dormir, nós não estamos. E aí é automático. Mas a gente não faz isso às vezes. Nossa oração é meio automática. A gente acha que é um falar com uma energia e o Senhor fala, não. Eu quero o seu coração, companheiro. Ora com o coração para mim. Mesmo que seja para chorar. Mesmo que seja para falar, Senhor, eu não tenho nada para te dizer. Eu estou num deserto, eu estou num marideiro. Opa! Mas aí o Espírito Santo começa a ter um caminho para falar com você. O Espírito Santo começa a ter um caminho para nos consolar, nos dirigir. Porque nós, irmãos, nós não nascemos prontos. Nossas emoções não são plenas. Nós não somos perfeitos nas nossas reações. Nenhum aqui de nós fala assim, eu não tenho medo de nada, nada me atinge. Nós não temos histórias maravilhosas do passado, onde nossos pais não nos machucaram, ou irmãos, ou colegas de trabalho. Nós não estamos livres de crises financeiras, empresas que quebram. Nós não estamos livres dessas coisas. E quando essas coisas vêm sobre nós, nós sentimos o golpe. Porque nós não estamos prontos. Porque essas coisas são ferramentas para nos tratarem, para que a gente corra para Deus. E aí tem uma segunda coisa, é que se eu não estou pronto, e se você não está pronto, se nós não somos perfeitos, então prepare-se, nós vamos pisar na bola uns com os outros. Alguns pisam na bola de uma forma muito pior do que outros. Aí não estou nem falando da gente só aqui também nós pisamos na bola, porque nós não estamos perfeitos, nós não somos prontos. Uma pessoa pode mentir para você, uma pessoa pode te tratar mal, uma pessoa pode falar mal com você nas costas, uma pessoa pode ir infinitas coisas. Mas no mundo que vivemos, nesse sistema que estamos, é muito pior. Tem pessoas que se corromperam de tal forma que eles não vão hesitar de te matar por causa do seu relógio. Pessoas que vão estuprar uma moça. Pessoas que se corromperam completamente. E nós estamos inseridos nesse contexto. Então, nós não podemos achar que estamos vivendo uma época de bonança. É o contrário. Nós ainda vivemos uma época de vigília, de guerra. Guerra contra o mal ao nosso redor e guerra contra o mal dentro de nós. Bem, eu não nasci pronto. Vamos voltar naquele exemplo que eu falei.
Eu li meu capítulo, Salmo 117, antes de dormir. Então, no dia de hoje eu li a Bíblia. Dei boa noite para Deus. Mas se eu pudesse pegar e recapitular o meu dia todo, aí eu vou descobrir que eu começo o meu dia, vou para a escola, vou para trabalhar, vou para a faculdade, encontro com meus colegas de faculdade, escuto casos, eles me contam como foi a noitada deles, eles me falam por causa da mulher que eles pegaram, eles falam que eles beberam demais e foi doido demais, velho, e a gente vai, e eu vou escutando aquele negócio, e aí passa uma menina de saia, aí vem passar outra, e a gente vai fazendo um negócio assim, e a gente vai permitindo pensamentos, aí, não, acabou a faculdade, graças a Deus, acabou a faculdade, vou voltar para casa. Aí eu volto para casa e ligo a TV, começo a ver Malhação, começo a ver novela da Globo, traição para lá, traição para cá, né? Insinuações de todas as ordens, corrupções, pessoas que, né, nos filmes sempre tem uns magnatos que chegam de helicóptero, todo mundo boa pinta, todo mundo com pompa, e eu falo, rapaz, esse negócio aí, massa, né? Não vou ver TV mais não, eu vou para a internet. Aí é brincadeira, né? Aí nós vamos ver qualquer coisa ali, nós vemos de tudo, e aquilo vai arrebentando a gente, e aquilo vai modelando nosso coração, e como nós não nascemos prontos, ele começa a querer te fazer uma pessoa diferente, e aí no final do dia você vai dormir, lendo o Salmo 117, 2 versículos, rápido, porque eu sou cristão, né? Eu sirvo a Deus. E aí, se a gente pudesse falar isso assim, um dia ponto para a carne, né? Ponto para os propósitos do diabo na sua vida. E como a gente falou ontem sobre Davi, nosso coração ele vai se afastando de Deus, outros valores vão se apresentando, nós vamos permitindo que esses valores se apossem da gente. E tem muita coisa, irmãos, que não é brincadeira mesmo, de verdade. É diferente de quando... Olha o mico que eu vou pagar aqui. Ó, eu tinha uns 10, 11 anos de idade, eu era fã do Schwarzenegger. Vocês nem sabem quem é o Schwarzenegger. Eu estava no Rio de Janeiro com 70 e tantos anos de idade. E eu tinha um pôster dele lá, de Comando para Matar. Olha que beleza. Lá no meu quarto. Ação todo forte, assim, com granada, faca, pintado, assim. O filme ele matou quase até o diretor do filme. Não sobrou ninguém no filme. E eu gostava dele, e eu acho que a gente quando é adolescente, a gente passa por uma fase dessa, né? A gente tem nossos, entre aspas, ídolos. Eu gostava da Angélica. Vocês não gostavam de ninguém, não, né? Vocês não gostavam de ninguém, não. E aí eu botei um pôster da Angélica no meu quarto. Aí meu irmão, eu dormia com meu irmão, né? Meu irmão é 8 anos mais velho que eu. Aí ele fala, não, Pablo, o Schwarzenegger eu deixo a Angélica. Mas que isso? É minha namorada. Ela não sabe ainda, né? Mas se eu encontrar com a Angélica, eu vou pedir um namoro. E essas coisas, elas têm um caminho, né? Não acho que é um menino de 13, 14 anos que está em formação. Um dia eu perguntei para as meninas lá no One Direction. Tem ainda o One Direction? Ah lá, eu sei que tem. Backstreet Boys, né? Eu sou da época do New Kids on the Block. Eu sou menudo, né? Nós somos das antigas. Mas essas coisas, elas são até pequenas. O nosso problema é que a gente não percebe que existem potestades por trás de algumas coisas muito poderosas. Deixa eu falar com vocês, sexo é muito poderoso. É muito poderoso. Há entidades por trás disso, há potestades por trás disso. A pornografia é uma desgraça. A pornografia, já tem alguns livros que provam isso, ela tem o mesmo efeito da droga. A masturbação, ela tem o mesmo efeito que a cocaína tem na cabeça do viciado. A pessoa ela começa a ter dependência daquilo. E nós vamos perceber que é muito mais do que um pôster na parede. É uma energia poderosa que se assenhora da gente. Então, a gente até estava querendo fazer lá em Belo Horizonte, se a gente pudesse ficar de joelho
para os adolescentes, para os meninos que ainda não conhecem a pornografia, que não conhecem a masturbação, para não ir por esse caminho. É um caminho de muita dor, porque há uma energia espiritual violenta, muito poderosa por trás disso, que escraviza você. Isso vai deturpar como você enxerga o seu corpo. Isso vai corromper como você enxerga as mulheres. Isso vai corromper a forma como você lida com as pessoas, seus instintos, a forma como você convive, fala, seduz, os seus olhos. Isso vai corromper os seus valores no casamento. Você vai escolher errado a pessoa para casar, se os seus valores estiverem nisso. Você vai se frustrar no seu casamento porque a sua mulher não é atriz pornô. E nós começamos a ter muito problema. E nós vamos ver casamentos, famílias que precisam setup, configurar tudo de novo. Você tem que zerar a companhia. Você tem que zerar. E eu sei que é difícil começar do zero. De coisas que você e eu vamos construindo no nosso coração. É difícil. E aí as questões nossas, mas quando foi que eu deixei a porta destrancada? Quando foi que eu entrei nisso? Uma outra entidade violenta é o dinheiro. Com tudo que ele oferece. Então, o Senhor dá nome a essa potestade, chama de Mamon. O Senhor dá nome. É a continuação daquele texto de Mateus 6. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Mamon tem conseguido coisas impressionantes com a gente, porque a gente vive para servir a Mamon. A gente sai de casa às 5 horas da manhã, trabalha até 10 horas da noite para ganhar dinheiro. A gente perde nosso relacionamento com a esposa, a gente vê nossos filhos crescendo longe de nós. A gente faz escolhas por dinheiro. Não, mas eu passo 10 meses sem conviver com meus filhos, mas eu vou levar eles para Disney esse ano. Como se os nossos filhos precisassem disso. E nós vamos nos curvando para Mamon, o que o Senhor quer de mim? Porque eu já sei o que o Senhor pode me dar. Você pode me dar o carro do ano, o Senhor pode me dar uma cobertura, o Senhor pode me dar isso, aquilo, o Senhor pode me dar o celular do sonho, o Senhor pode me dar... E Mamon fala, vou te dar mesmo, mas eu quero o seu coração. E aí nossos valores se corrompem, a gente começa a mensurar uns aos outros pelo status social, a gente começa a mensurar valores de vida pelo dinheiro, até o dia que a gente cai com câncer, até o dia que os mensageiros da morte, por causa daquela figura lá de Jó, começam a voar sobre a nossa cabeça, igual o urubu, né? Ixi, estou achando que está chegando a minha hora. Mamon, me salva! Mamon fala, não tem jeito. Olha, eu posso te dar carro, viagem, roupa, eu posso te dar mais vida, eu não ia te dar não. Puxa vida, eu gastei minha vida toda investindo no Deus errado. Mamon não me dá a esperança pós-morte. Afrodite, com seus afrodisíacos, com seu sexo, não me dá isso. Os valores desse mundo, eles precisam ser desconstruídos no nosso coração. Isso precisa ficar muito claro para nós. Porque nós não nascemos prontos, mas alguma coisa vai orientar nosso estilo de vida. E é muito importante que você tenha coragem e sinceridade diante do Senhor. Não precisa ser aqui, volta para casa. Seja sincero com o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho que confessar ao Senhor. O Senhor tem sido meu Deus. Porque outros senhores têm governado a minha vida. E tem coisas que eu tenho buscado. O meu coração, o meu tesouro não está no Senhor, está em outras coisas. Então a gente brinca essas questões, né? É até maldade, né? O cara casou. Alguém deve ter o Thiago aí? A Laís está ali. Thiago, não? É maldade, né? Sempre tem um espiritualzinho, né? No dia do casamento, na noite de núpcias. Você quer que o senhor volte hoje? Né? Você vai ter escolhido. Você falou Maranata, mas é claro que essas coisas não é assim. As nossas questões, elas são do dia a dia. As nossas questões, elas estão relacionadas aonde o nosso coração vai repousar. E pelo fato de nós não estarmos prontos, o Senhor tem todo interesse, irmãos, de provar nosso coração, para que a nossa fé seja revigorada. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos, né? Eu não vou ter tempo de falar de Davi, né? É absurdo isso. Mas Davi,
quando ele sai lá do gigante Saul, talvez ele deve ter pensado assim: rapaz, minha vida virou uma maravilha. Ó, matei um gigante. Eu lembro que há poucos dias atrás Samuel foi lá em casa, me ungiu o rei de Israel. Matei esse gigante, fiquei brother do rei. Inclusive quando o rei fica deprimido, tem os surtos dele, sou eu que vou lá, ele me chama, porque eu toco uma harpinha para ele, ele fica de boa, ele gosta de mim. Um pouquinho mais para frente, Saul dá a sua filha Mical para Davi, né? Virou sogro do rei. Ó, o rei virou sogro dele, né? Ele virou genro do rei. Então, poxa, estou morando no palácio do rei, meu quarto está ali. Ia para a guerra, a Bíblia fala que Deus fazia prosperar Davi na guerra. Então, Davi virava o Rambo de Israel. Ele ia onde ele ia, ele arrebentava com todo mundo. E a Bíblia fala que os outros generais, os outros comandantes, se matavam 10, Davi matava 1000. E Davi começou a virar herói de guerra. E Davi começou a ficar estimado. As pessoas celebravam Davi. E Davi começou a falar: cara, para mim fechou, viu? Pode ser assim, eu vou correr na vida. Vou cruzeiro, é nessa velocidade agora, assim, estou preparado, Deus. Se eu falar: Davi, está na hora de provar sua fé. E Davi adentra um período de quase 10 anos de muito deserto. Saul amava Davi até o dia que ele escutou umas mulheres cantando: Saul mata seus milhares, Davi mata seus 10 milhares. Aí Saul falou: o quê? Esse camarada aqui está tendo mais reconhecimento que eu. E a Bíblia fala que Saul se enche de inveja. E a Bíblia fala que nunca mais Saul enxerga Davi com bons olhos. E Davi está lá um dia, tocando harpinha para Saul. Saul chamou: vem cá, Davi. E Saul olhando para Davi, e no coração de Saul, processando. Ira, inveja, mágoa, rancor. E Saul pensou: quer saber uma coisa? Eu sou rei desse Israel aqui, eu que mando aqui. Pegou a lança e foi matar Davi. E 3 vezes a Bíblia fala que Saul tentou matar Davi, ele mesmo, com a lança, jogando atrás de Davi. Vocês conseguem imaginar Davi fugindo? O que é isso, rei? O que está acontecendo? A lança ficando presa na parede. Davi tendo que correr, tendo que fugir. Que isso, rei? O que eu te fiz? A esposa dele, Mical, protege ele, né? Saul também só tinha traíra com Saul, né? A filha e o filho protegendo Davi o tempo inteiro. Jonatas dando os pulos lá para ajudar Davi. Mical, esposa de Davi, ficou sabendo que Saul ia matar Davi no começo do dia. Mandou Davi fugir. Davi foge pela janela, bota lá um ídolo ali na cama, lá esconde ele. Quando o exército de Saul entra no dia seguinte, fala: cadê Davi? Foi embora. Você é doida? Você me traiu, mulher? Não, ele falou comigo que se eu não fizesse isso, ele me matava, né? Mical fala para o pai. Mas, irmãos, Davi, ele tem que abandonar tudo. Deixa um palácio, deixa status de comandante dos exércitos de Israel. Ele se torna um foragido. Ele se torna uma pessoa não amada pela sua própria nação. E durante muito tempo Saul vai atrás de Davi. Você sabe que eu não consigo ter essa sensação de eu saber que tem nesse exato momento 3.000 homens correndo atrás de mim para me pegar e me matar. É o que acontece com Davi durante muito tempo da sua caminhada. Ele pede ajuda lá para os sacerdotes, e ele até pega a espada de Golias, né? Ele é ajudado ali. Ele depois fica sabendo que Saul vai atrás desses sacerdotes e mata esses sacerdotes, todos eles, porque eles ajudaram Davi. Só Abiatar que foge, e Abiatar, ele se refugia com Davi. E Davi, então, ele começa a acontecer um movimento interessante, que amanhã nós vamos ver isso relacionado a serviço. É que Davi começa a chegar gente para ficar com Davi. Mas era só a quinta classe de Israel. Davi pensou: eu estou bem com esse povo, né? Era a galera que falava assim: ô Davi, eu estou endividado também com o rei também quer me prender, deixa eu ficar com você.
E foi juntando. Chegou a ter 600 homens com Davi. E eu também não sei como que Saul não pegava eles, né? Porque era pequenininha, de 600 homens com famílias fugindo, não é uma coisa que você consegue esconder rápido. Mas Davi, então, ele entra num vale muito grande. E como eu até comentei com os irmãos, Golias ficou pequeno. Golias virou um anão comparado com a dor que Davi começou a sentir com Saul perseguindo ele. E talvez Davi ficava pensando assim, mas, puxa vida, eu não fiz nada contra ele. Não é justo isso. E ao contrário, eu já ajudei Saul muitas vezes. E quando ele estava em depressão, eu que ia consolá-lo. É assim que ele me paga. É assim mesmo as coisas. E depois, se vocês puderem ler alguns salmos de Davi, o Salmo 109, o Salmo 69, por exemplo, que tristeza que Davi tinha. Fala, Senhor, salva-me, porque as águas já não me dão pé. Minha garganta secou de tanto clamar. Eu estou te clamando, Deus, porque mais do que os fios de cabelo da minha cabeça são as pessoas que me odeiam sem motivo. Eu estou tendo que restituir aquilo que eu não furtei. Em troca do amor que eu dei, eu estou recebendo ódio. Senhor, o que está acontecendo? Estou atolado com um tremedal de lama. Eu estou morrendo, Deus. Meus olhos já se secaram de tanto que eu chorei. Mas o que me impressiona nesse processo todo é que uma vez que se o coração de Davi estivesse em Deus, a sua confiança estava que aquele Deus de amor era soberano sobre todas as coisas. É impressionante para mim como que ao longo de toda essa perseguição, e teve várias, né? Vocês lembram? Assim, Davi, ele fica sabendo que os filisteus estavam ali invadindo Keila, e ele vai lá, liberta os moradores de Keila, mas alguém já dedou a Saul falando, Davi está em Keila. E aí o exército de Saul vai atrás de Davi, o Senhor se revela a Davi e fala, vai embora. Davi consulta o Senhor e fala assim, o pessoal de Keila vai me entregar a Saul? Vai te entregar. Aí Davi deve ter pensado, puxa vida, hein? Vim aqui, salvei vocês, lutei contra os filisteus, vocês vão me entregar? Porque Davi, a ótica de Israel, ele se tornou um traidor. Ele se tornou um marginal, uma pessoa paralela ao reino, uma pessoa que mereceria ser entregue na mão do rei. Mal o povo sabia que o rei estava doido. Mal o povo sabia que o rei estava sendo possuído por espíritos atormentadores. O ungido de Deus era Davi, que tinha que ficar escondido. Uma irmã orou nessa manhã, provar e ver que o Senhor é bom. Salmo 34. Vocês lembram quando Davi conta esse salmo? Escreve esse salmo? Eu bendirei o Senhor em todo o tempo, na minha boca sempre estará o louvor ao Senhor, porque Ele me livrou no tempo oportuno. Provar e ver que o Senhor é bom. Ele escreve esse salmo quando ele foge da mão do rei de Gate, Aques. Vocês lembram como que ele foge? Davi, uma hora ele pensa assim, eu vou fugir lá para os inimigos, porque Saul não vai ter coragem de ir atrás de mim lá na região de Gate, vou lá para a terra dos outros. E aí talvez, não sei o que aconteceu, talvez alguns soldados de Gate ali pegaram e falaram, esse cara aqui é o Davi, hein? E até interessante na minha versão, quando ele fala assim, esse aqui é o rei de Israel. Eles já estavam achando que, eu acho que Saul tinha motivo mesmo para ter inveja. Saul é o da coroa, mas quem manda mesmo é Davi. Né? E eles pegam Davi e levam lá para o rei deles. E falam assim, ô rei, nós estamos achando que esse cara aqui é Davi. Famoso Davi. O que Davi faz, vocês lembram? Ele dá um show de teatro, né? Ele começa a babar na barba, começa a pular nas portas, fingir que é macaco, gritar no chão. Aí o rei fala assim, vocês são doidos da cabeça? Vocês acham que isso aqui, já tem muito maluco aqui em casa, eu não preciso de mais um. Leva esse doido embora. Aí talvez ele tenha mais um, porque se fosse Davi, Davi ia fazer uma vergonha dessa aqui que ele está fazendo. E quando eles levam Davi embora, Davi escreve o salmo. Nossa, eu provei e vi que Deus é bom mesmo. E eu vou sempre louvar meu Deus, porque Ele me livrou. Mas irmãos, Davi que
Genro do rei estava agora babando na barba, fingindo de doido para não ser morto por outros. E essas perseguições, elas foram fio a fio, mês após mês, ano após ano. Como estaria o coração de Davi? A fé dele em Deus. Talvez ele pensaria, eu acho que Deus ele errou comigo. Eu acho que Deus calculou errado as coisas. E ele não estava entendendo que Deus falou assim, não, Davi, você ainda não está pronto. Eu preciso dar uma quebrada nesse orgulho seu. Eu preciso saber se a sua fé está baseada em mim ou nas coisas que você tem, nas coisas que você vê. Porque, irmãos, o justo vive pela fé. Não é isso? Essa afirmação tem um contexto, eu não vou ter tempo, mas depois os irmãos leiam, é o contexto lá no Velho Testamento de Abacuque, não é? Deus, eu não vou viver pelo que eu vejo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, a oliveira minta, ainda que não exista mais rebanho no celeiro, a minha alegria é o Senhor, porque o Senhor já se revelou a mim, e eu já entendi que o Senhor é Deus, e eu já entendi que o Senhor me ama. E o Senhor, Ele tem interesse de pegar a nossa fé e passar pelo fogo, como nós vemos aqui em 1 Pedro. Porque o Senhor quer que a sua fé seja cada dia mais apurada e melhorada. Agora, a fé, ela vem embutida da necessidade de você chegar numa situação da sua vida que você olha e não vê, tenta sentir e não sente, e você tem que andar pelo que você sabe, como também um irmão já orou nessa manhã. Paulo fala isso algumas vezes em Romanos, no evangelho dele lá. Sabemos, sabemos, sabemos e sabemos. O que você sabe? Paulo lá em Romanos 8, 26, ele fala, nós não sabemos orar como convém. Mas um versículo depois, 28, ele fala, mas nós sabemos uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que pedir a Deus. Eu não sei como abordar a Deus. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que Deus me ama. E se Ele tem permitido essas situações na minha vida, é para que a minha fé seja aprovada e eu possa me tornar um ser humano melhor. Eu possa crescer. E o Senhor vai fazer isso com todos nós. Porque Ele deseja que você e eu vivamos pela fé. Aí nós falamos, Deus, aumenta a minha paciência. Se eu fosse você, pensa bem antes de pedir. Porque Deus não vai te dar paciência. Deus vai te dar situações para você exercer sua paciência. Senhor, aumenta meu amor pelos irmãos. Pensa bem, irmão, antes de orar. Você quer aumentar seu amor pelos irmãos? Eu vou permitir que um maluco que está com o espírito completamente errado te tenha como inimigo eterno. Eu vou permitir que pessoas que se corromperam corram atrás de você, te tratem mal, joguem lanças contra você, que você se veja numa situação de injustiça. Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Então vou quebrar essa empresa sua aí para saber qual é que é do seu coração. E é até uma das orações, tem um irmão chamado Brennan Manning, ele começa um livro dele, eu não sei qual livro que é, eu acho que é o livro O Impostor que Vive em Mim. É bonito assim a primeira oração do livro, eu fiquei até com medo de ler o livro, né? Ele fala assim, caro leitor, eu oro a Deus para que todos os seus sonhos sejam frustrados. Eu oro a Deus para que tudo que você quer nessa vida caia por terra. Eu oro a Deus para que você perca a esperança das pessoas. Eu oro a Deus. E Ele vai falando isso para que você chegue a um ponto que você fale assim, não tenho nenhuma esperança fora de Deus. Deus é a minha esperança. Deus é a minha resposta. Deus é a minha salvação. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha cidadela. Não é minha conta corrente. Não é meu saldo do banco. Não é o meu emprego. Não é minha esposa. Não é meu filho. Não são os presbíteros. Não é a igreja. É o Senhor. Ele é a base da minha vida. E o Senhor ele vai falar, eu preciso provar a sua fé. E fé é certeza de coisas que não se veem. Então são momentos da nossa vida que as coisas elas se escoam da nossa mão. Nós perdemos isso.
E nós falamos, eu não sei, mas tem uma coisa que eu sei. A minha vida está segura em Deus. E se está acontecendo isso na minha vida, Senhor, me dá a honra de te honrar. Me dá a graça para que a minha fé não desfaleça. Não é essa a oração do Senhor Jesus para com Pedro diante do Pai? Pedro, o diabo pediu vocês. E ele vai dar uma peneirada em vocês. E o Senhor não fala assim, mas eu orei ao Pai para que isso não acontecesse. Ele fala, mas eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Porque virão situações na nossa vida que Deus tem o objetivo de provar a nossa fé. E eu acho assim, absolutamente fantástico essa situação de Davi com Saul na caverna, nós conhecemos. Porque numa dessas muitas perseguições, um pouquinho antes, Saul conseguiu inclusive encurralar Davi e os seus homens no monte. E Davi estava lá preso naquele monte. E agora falou, agora nós vamos dançar. Na hora que Saul vai tentar invadir ou pegar lá, chega um mensageiro e falou, Saul, os filisteus invadiram a terra. E Saul olha e fala, deixa eu lá defender nossa terra, depois eu continuo perseguindo a Davi. E a Bíblia fala assim, depois que acabou a guerra com os filisteus, Saul pegou seu exército e foi atrás de Davi de novo. Então era uma obstinação mesmo, era uma pedra no sapato de Davi, era uma coisa difícil de lidar com uma pessoa muito poderosa, que desejou e decidiu matar o camarada. E aí, numa dessas perseguições, Saul e o seu exército entram numa região que tinha muito gado, tentando procurar o exército de Davi. Os exércitos de Davi estavam escondidos, né, numa caverna. E Saul ele vira para o exército e fala assim, galera, o almoço caiu mal. Deixa eu entrar ali na caverna. Vocês não precisam ver a cena, né? Eu vou entrar sozinho ali na caverna, vocês ficam aqui, o exército todo fica aqui, que eu vou aliviar meu vento. E ele entra na caverna e está o exército inteiro de Davi lá dentro. Que cena ridícula deve ter sido para Saul, né? Saul tira a sua armadura. Saul fica pelado ali dentro. O exército todo de Davi olhando assim. E eles falam uma coisa que eu acho que eu falaria também, mas assim, tranquilo. Eles falaram assim, Davi, Deus entregou na sua mão o seu inimigo. Chegou o dia. Acabou o sofrimento, cara. Até sem armadura, é só ir, mata Saul. Deus entregou na sua mão o seu inimigo. E eu acho assim, por isso que eu acho assim, é impressionante. Porque Davi era homem de guerra. Davi era herói de guerra. Nós não estamos falando de um cara medroso, que está, não, estou com medo de pegar a espada e matar. Não, Davi matava Saul ali, só de piscar o olho já matava Saul ali. O problema de Davi não era esse. Davi fala para os seus homens, não. Deus não está entregando, não. Eu acho que Davi entendeu que Deus estava provando o seu coração. E é bonito ali no texto, porque fala que Davi ele ainda tem que segurar os seus homens, né? Ele tem que, os homens de Davi queriam matar. E Davi, se você não for matar ele, nós vamos matar. E Davi, não, ninguém vai fazer nada. Saul foi um ungido de Deus, é Deus que cuida dele. Eu não sou juiz, eu não mando, eu só obedeço. E aí eu acho, irmãos, que a fé de Davi, naquele processo de muita dor, foi provada, passou pelo fogo, e ele manifestou que ele confiava em Deus. Não ia ser meu braço que ia resolver. E olha, nós não temos isso, assim, pessoas que nós temos dificuldade, que a gente fala assim, nós deixa esse cara derrapar comigo na curva para você ver. Eu vou acabar com ele. Ou como o cão fez com o seu pai Noé. Está pelado? Está bêbado? Vamos rir dele. Vamos mostrar o quão ridículo ele é. Por isso que é com sangue a descendência da bênção, aquele que cobre a vergonha, aquele que fala assim, eu não te desonro. E falar isso de uma pessoa que joga lança no você, falar disso de uma pessoa que quer te matar, falar disso de uma pessoa ingrata, é porque Davi também, sem perceber, ele já estava sendo um tipo de Cristo.
que o Espírito de Cristo já habitava em Davi. É o que Pedro continua falando no texto, né? Nesse mesmo texto que nós lemos. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça de Deus, e eles entenderam que viria o Messias, e eles testemunhavam pelo Espírito de Cristo que neles estava a respeito das glórias que viriam por meio do Messias. É Davi, nos seus salmos, que fala: Deus meu, por que me desamparaste? É Davi que fala: aquele que sentava à mesa comigo me traiu. É Davi que fala que as suas vestes foram lançadas na sorte e ele foi desprezado. Davi, sem saber, ele já estava gozando do Espírito do Cristo. E esse é o nosso chamado, sermos cheios de Jesus Cristo. Esse é o grande assunto de amanhã. O nosso serviço está muito relacionado à questão de Cristo por meio da nossa vida. E Davi, mesmo sem saber, ele se encheu do mesmo Espírito do Senhor. E ele fala: está tudo na mão de Deus. Não serei eu que levantarei minha mão contra Saul. Irmãos, tomem cuidado com alguns cenários da sua vida. Algumas coisas acontecem na nossa vida, tudo se encaixa perfeitamente, tudo, e a gente fala assim: isso aí é de Deus. Pode ser, mas também pode ser o Senhor provando a sua fé, para saber se você anda pelo que você crê, ou se você anda baseado nos fatos que acontecem na sua vida. Algumas coisas que Deus faz, não. Mas aconteceu a situação, essa outra situação surgiu, tudo se abriu para que acontecesse. Mas calma, isso veio do Senhor. Todas as portas que se destrancam, todo o caminho que se abre, nem sempre é que o Senhor quer que você entre. Mas o Senhor tem todo o interesse de escutar seu coração e saber e sondar seu coração das coisas. Mas Senhor, pensa bem, ó, eu estou endividado, estou falido, apareceu essa chance aqui, ela não é muito legal não vou ter que dar um suborno, mas eu acho que vai ser uma grande bênção para a minha vida e vai resolver todos os meus problemas. E eu acho que foi Deus que abriu essa porta. Mas Senhor, eu estou provando o seu coração. Eu quero saber se você realmente acredita que eu sou seu Deus e eu te amo. Todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para que você se torne um ser humano melhor, para que você seja parecido com Jesus Cristo, para que você desenvolva a sua salvação, para que a sua fé passe pelo fogo e você responda positivamente. Eu acho que essa é uma das grandes perguntas e um dos jogos desse universo. É aquela questão que acontece com o Senhor Deus e Satanás com respeito a Jó. Vocês lembram? O Senhor fala com Satanás: observaste, meu servo Jó? Não há na terra ninguém mais íntegro que ele. Como que ele desvia seus pés do mal. Como ele me ama, como ele me serve. E Satanás fala o que para Deus? Meu Deus, com todo respeito, até eu faria a mesma coisa. O Senhor abençoou ele. Deu tudo para ele. Deu família, deu um monte de filho, deu prosperidade, tem dinheiro, tem saúde. E Deus fala para Satanás assim: Satanás, você acha que Jó me ama pelo que eu dou a ele? Ou ele me ama pelo que eu sou? Satanás fala: eu acho que Jó te ama pelo que você dá para ele. O Senhor fala: então pode tirar. Pode tirar. E nós conhecemos essa história e nós sabemos como que Jó manifestou um coração que amava ao Senhor, independente do que Deus dava ou não dava. E as questões para nós às vezes pode acontecer isso, nós não sabemos o mundo espiritual. Às vezes o Senhor, numa dessas coisas, Ele quer tentar entender se você o ama pelo que Ele é ou se você o ama pelo que Ele te dá. E o Senhor quer calar a boca do diabo. E Ele quer que o diabo se envergonhe. Porque Deus tem os seus nessa terra, que o amam pelo que Ele é.
E se o Senhor não me der mais nada nessa vida, a minha boca sempre bendirá o seu santo nome. E se nada mais der certo na minha vida, Ele merece toda a minha adoração. E Satanás fala: mentira. Tira as coisas dele para você ver o que vai acontecer. Eu não sei. Eu tenho para mim, a Bíblia não fala isso, mas eu tenho para mim que essa prova dos 9 ali, de Davi com Saul, eu imagino que Deus olhou para Davi e falou assim: muito bem, Davi, de Saul cuido eu, não se preocupe, esse problema quem cuida sou eu, mas eu encontrei em você um coração que me dignifica, por isso prepare-te, que agora você vai me representar, agora você será rei sobre Israel, e você vai testemunhar de mim. E aí nós adentramos no serviço adequado, um coração que ama o Senhor, com uma visão que foi provada e foi aprovada. Aí o Senhor fala: eu preciso de servos como você, para representarem os interesses do meu reino. Vem, Davi, vem, que agora esse ciclo de deserto acabou. Vem reinar, porque você foi aprovado diante da aprovação. E eu queria muito encorajar vocês, porque as provações que vêm sobre a nossa vida são muito dolorosas. Vocês não têm dúvida nenhuma, elas vêm sobre todos nós, de múltiplas facetas. E não é que o Senhor é mau, é porque o Senhor quer que a nossa fé esteja arraigada apenas nele. Então, às vezes, o Senhor vai tirar algumas coisas da nossa vida, Ele vai tirar situações para que a gente fale: Senhor, é só o Senhor que eu tenho. Pensando bem, eu não preciso de mais nada. Eu tendo o Senhor, vamos embora, vamos encarar. Aí o Senhor fala: muito bem, sua fé foi provada, você foi aprovado, você pode reinar. Você já entendeu, você já aprendeu a lição. Que o Senhor abençoe os irmãos, que nós possamos ter um coração sensível, né, ao Senhor nesses dias, e perceber. Para mim é muito fácil perceber quantas vezes o Senhor tem provado a minha fé e eu tenho me revelado uma pessoa com muita incredulidade. E eu tenho corrido para aquilo que vira uma tábua de salvação para mim, porque é visível. E o Senhor fala: Paulo, você precisa aprender as lições, você precisa crescer, você precisa amadurecer, para que eu consiga também ser um homem segundo o coração de Deus. E Ele possa ter em mim, na minha vida, um caminho de abençoar as pessoas que Ele tem colocado ao meu redor na minha história. E aí eu queria muito encorajar vocês também a considerarem isso. Virão provações sobre a vida de vocês. A questão é: Senhor, me dá energia espiritual, me dá capacidade, para que minha fé, quando for provada, eu possa perseverar. Nós temos provado e visto, Deus é bom. Isso nós sabemos. E também sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Senhor, me dê capacidade de prosseguir, sem duvidar de que o Senhor é bom para comigo. Amém.